Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST está sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Mantida a penhora de 15% da aposentadoria de devedor trabalhista. TST admite recurso da Fiesp contra recolhimento de contribuição sindical de empregados. Empresa ferroviária é condenada por discriminação de trabalhadores com deficiência. Soldador não consegue afastar culpa exclusiva por acidente de trabalho. E ainda, um mês da partida precoce do ministro Valmir Oliveira da Costa. E como homenagem, o auditório dos ministros do TST vai receber o nome dele. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Por unanimidade, foi negado o recurso de um engenheiro civil aposentado que tentava reverter a penhora de 15% da remuneração para o pagamento de dívidas trabalhistas. A dívida era referente a uma reclamação trabalhista ajuizada por um antigo empregado da empresa de construção da qual o engenheiro era sócio. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, havia reduzido a penhora de 30% para 15% do valor líquido da remuneração do aposentado em mandado de segurança. A decisão foi tomada depois que ele demonstrou que precisava custear um tratamento médico. Em recurso ao TST, o engenheiro tentou diminuir o valor para 5%, com o argumento de que o montante líquido de R$ 3.759 recebido mensalmente não era suficiente para o custeio de despesas básicas. Alegou ainda que a natureza alimentar da aposentadoria deveria ser sobreposta à natureza alimentar do crédito trabalhista. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, destacou que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos de aposentadoria não se aplica quando a constrição judicial tem por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Nesses casos, o desconto em folha de pagamento não pode ser superior a 50% dos ganhos líquidos do devedor. O relator destacou ainda que a dívida trabalhista correspondia a direitos não pagos na época da prestação de serviços, com natureza igualmente salarial e alimentar. Por unanimidade, os ministros concluíram que a apreensão judicial seguiu corretamente as regras previstas no Código de Processo Civil, ficando mantida a penhora de 15% da aposentadoria do engenheiro. A Seção de Dissídios Coletivos decidiu que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, pode recorrer de decisão que fixou normas para recolhimento de contribuição sindical de empregados. Dois sindicatos que representam profissionais da indústria de roupas e calçados do Estado de São Paulo ajuizaram dissídio coletivo em 2017 contra a Fiesp. A categoria reivindicava o reajuste salarial e a manutenção das demais condições de trabalho previstas no Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, ao julgar as cláusulas em que não houve consenso, fixou obrigações para as empresas, entre elas a de descontar dos salários dos empregados a contribuição assistencial de 1% ao mês, autorizada em Assembleia Geral da categoria. A Fiesp recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A federação questionou a obrigação de cobrar a contribuição de todos os empregados, independentemente de eles serem filiados aos sindicatos. Para o relator na Seção de Dissídios Coletivos, ministro Maurício Godinho Delgado, não há interesse da instituição no caso, pois o cumprimento da cláusula não implicaria custos para a empresa. Apenas para ilustrar como realmente não há o interesse processual e a legitimidade neste caso.
seria como se o sindicato começasse agora a objetar as decisões empresariais perante a União, por exemplo, de entrar num refis e ter anistia, discutir incentivos fiscais que a prefeitura dá para a empresa. Evidentemente que o sindicato, em princípio, não tem legitimidade e interesse para discutir esse assunto. No contexto de um dissídio coletivo, no contexto de uma ação anulatória de cláusula de convenção coletiva. Então, é fundamental que o processo fique no seu trilho. Quer dizer, a parte só vai provocar o judiciário e conseguir um provimento negativo ou positivo se ela tiver realmente necessidade e efetivo interesse e, a partir disso, a legitimidade. O ministro Ives Gandra abriu divergência. Segundo ele, a legitimidade da Fiesp para recorrer nesse caso se justifica por 3 razões: o custo da elaboração de cálculos, da burocracia e do trabalho para efetuar os descontos, além do ônus processual. É a mesma coisa que os bancos, quando fazem determinados descontos, quando fazem determinadas contribuições, aquele trabalho que tem para fazer o desconto, eles cobram. Os bancos cobram. O que os sindicatos obreiros querem? Que seja feito o desconto, que tenha a empresa o trabalho e não repasse esse custo a eles. Em relação à filiação sindical, o ministro Ives Gandra reforçou que o TST tem jurisprudência consolidada sobre o tema. A orientação jurisprudencial 17 diz que as cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização. Outro ponto abordado pela divergência foi a necessidade de dar cumprimento aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Em junho de 2018, o STF declarou a constitucionalidade do ponto da reforma trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. Por maioria, os ministros decidiram que a Fiesp pode recorrer de decisão que fixou normas para as empresas em relação ao recolhimento de contribuição sindical. A SDC também ajustou a cláusula coletiva para limitar os descontos da contribuição apenas aos empregados associados ao sindicato profissional. E depois do intervalo, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST e conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela primeira turma. Uma empresa ferroviária foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil por discriminar trabalhadores com deficiência. Os problemas são relacionados às contratações e à acessibilidade do ambiente. O Ministério Público do Trabalho pediu em ação civil pública a adoção de 3 medidas pela América Latina Logística Malha Sul. A primeira, que os espaços físicos fossem adequados de acordo com as normas técnicas de acessibilidade. A segunda, que a empresa parasse de praticar condutas discriminatórias na seleção de empregados. E, por último, que fosse paga a indenização por danos morais coletivos. Com base em laudos periciais e outras provas, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, reformou a decisão de primeiro grau que havia negado os pedidos. O TRT fixou indenização no valor de R$200 mil. Entre as falhas físicas constatadas pelo regional estava o fato de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida serem impedidas de usar uma passarela que interliga os prédios da empresa, por ter degraus nas 2 extremidades. O TRT também observou discriminação na abertura de vagas de trabalho, como a exclusão de cadeirantes para o cargo de técnico administrativo. Outra irregularidade foi a triagem de currículos para excluir surdos e pessoas em cadeira de rodas da seleção para o cargo de técnico de serviços compartilhados, em razão da falta de acessibilidade na empresa.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso da América Latina Logística Malha Sul, concluiu que, para decidir de maneira diversa do regional, seria necessário reexame de fatos e provas, medida inviável em recurso de revista segundo a súmula 126 do TST. Sobre as práticas discriminatórias na seleção de profissionais, os ministros lembraram que a Constituição da República consagra o princípio da inclusão social, que proíbe qualquer discriminação em relação a salário e critérios de admissão de pessoas com deficiência. Em relação ao dano moral coletivo, o entendimento foi que a conduta da empresa transcende o interesse das pessoas diretamente envolvidas e atinge toda a sociedade. Por unanimidade, a primeira turma do TST considerou proporcional e razoável a indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil. A empresa apresentou embargos de declaração, que ainda não foram julgados. A terceira turma negou o recurso de um soldador que foi considerado culpado pelo próprio acidente de trabalho. Ele não usou o equipamento adequado para transportar peça de mais de 100 quilos. De acordo com o processo, o soldador da usina Virgolino de Oliveira, no interior de São Paulo, fraturou a mão ao ser atingido por uma peça de mais de 100 quilos. Segundo o empregado, o acidente ocorreu por culpa da empresa, que não forneceu instruções adequadas de manuseio do equipamento. Por isso, ajuizou a ação trabalhista pedindo reparação moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou o pedido do soldador. Segundo o TRT, o acidente, na verdade, ocorreu por culpa do empregado. A decisão foi fundamentada em laudo pericial que constatou que o transporte da peça deveria ter sido feito com a ajuda de um equipamento, mas foi realizado pelas próprias mãos do soldador, o que foi determinante para o acidente. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado pela terceira turma. Por maioria, os ministros entenderam que, embora a atividade de soldador seja de risco, a narrativa do acidente descrita pelo TRT constata a culpa exclusiva da vítima. Questionar essa conclusão exigiria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Os ministros destacaram também que a culpa da vítima exclui o nexo de causalidade necessário à aplicação da responsabilidade civil, inclusive quando a empresa desenvolve atividade de risco. Com isso, a terceira turma negou o recurso do soldador contra a decisão que reconheceu a culpa exclusiva do empregado pelo acidente de trabalho. Uma turismóloga do Sebrae dispensada sem justa causa não poderá ser reintegrada. A quinta turma entendeu que a entidade não precisa de parecer para dispensar a profissional. Na justiça, a empregada alegou que o Sebrae não teria cumprido os requisitos formais do Manual de Políticas e Procedimentos da própria entidade ao demiti-la. Segundo ela, o documento estabelece que os processos de contratação, demissão, promoção e movimentação de profissionais devem ser acompanhados de parecer prévio da Unidade de Gestão de Pessoas. Por isso, a turismóloga pediu para ser reintegrada. Após ser condenado em primeiro grau, o Sebrae recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O TRT teve entendimento diferente da primeira instância. De acordo com o regional, não há previsão de penalidade em caso de descumprimento de norma prevista no manual interno, nem obrigação de o Sebrae motivar a demissão. O caso chegou ao TST após recurso da profissional. O relator do processo na quinta turma, ministro Breno Medeiros, manteve a decisão do TRT. O ministro explicou que o Sebrae é uma entidade paraestatal, portanto, não integra a administração pública. Assim, não há obrigação de motivar a dispensa dos empregados. Ainda que houvesse parecer favorável ao empregado, o diretor-superintendente, no âmbito de sua autonomia funcional, poderia decidir conforme sua conveniência, não havendo sequer necessidade de motivação do referido ato de dispensa, uma vez que revela o direito potestativo do empregador. Dessa forma, por unanimidade, a quinta turma manteve a decisão do regional e a turismóloga não vai ser reintegrada ao Sebrae.
Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então não deixe de conferir o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Em sessão telepresencial, o Tribunal Pleno do TST decidiu em votação secreta os nomes dos indicados para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Brito Pereira. Os escolhidos foram o atual Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, a Procuradora Adriane Reis de Araújo e o Subprocurador Manuel Jorge Silva Neto. A lista tríplice será encaminhada ao Presidente da República, que deverá escolher um dos indicados. A vaga é destinada ao 5º Constitucional. Após a indicação do chefe do Executivo, o escolhido será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo plenário do Senado Federal. Só após a aprovação dos senadores, o indicado tomará posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho participaram da sessão de abertura da 109ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho. O evento, que normalmente é realizado na sede da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, pela primeira vez ocorreu de forma telepresencial. Na reunião de abertura foram constituídas as comissões permanentes e os grupos de trabalho. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, e o ministro Lélio Bentes Correa integram a Comissão 3, que trata da aplicação de normas internacionais do trabalho. O ministro Evandro Valadão participa da Comissão 5, que delibera sobre o objetivo estratégico da proteção social com base na declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização justa. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o Memorial Virtual da Justiça do Trabalho. O lançamento foi em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. A página web do Memorial Virtual reúne documentos, vídeos e fotografias que fazem referência aos acervos históricos. Também estão disponíveis no sítio Memória Viva do TST exposições virtuais interativas, cujos temas dialogam com a história da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho se juntou à Sociedade Brasileira de Glaucoma e ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia na campanha de conscientização sobre o glaucoma. Durante o mês de maio, a sede do tribunal foi iluminada na cor verde, símbolo da mobilização. A campanha busca alertar para a importância do diagnóstico e do tratamento precoce para o combate à doença, uma das principais causadoras da cegueira irreversível, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estão abertas as inscrições para o seminário Recuperação Judicial e Falência, Inovações e Cooperação Jurisdicional. O evento, promovido pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, será realizado nos dias 10 e 11 de junho. O seminário faz parte do calendário de ações da Comissão para 2021 e vai contar com palestras de ministros do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça, de integrantes do Conselho Nacional de Justiça, além de magistrados e advogados. As inscrições vão até 9 de junho no site csjt.jus.br. Completamos um mês da partida precoce do ministro Valmir Oliveira da Costa, falecido no dia 28 de abril, vítima de complicações da Covid-19. O sentimento agora é de saudade. E o que ficam são as boas lembranças de quem pôde compartilhar com o ministro o dia a dia no tribunal. Um ministro que dedicou a vida ao direito do trabalho. Essa característica de Valmir Oliveira da Costa inspirou o crescimento profissional de quem ainda dava os primeiros passos no serviço público.
Eu conheci o ministro Valmir como juiz convocado, à época, ainda no antigo TST, no setor de autarquias. E foi assim que começou a nossa relação entre estagiária e juiz convocado. Simplesmente eu falo que ele foi meu padrinho, né? Ele era a luz para mim no direito do trabalho, né? Eu falo que eu não tive outro chefe, né? Desde os meus 21 anos, eu só tive contato com ele, né? Tássio entrou no Tribunal Superior do Trabalho em 2007, ano da posse do ministro Valmir. Crescimento é a palavra que escolheu para resumir essa trajetória. O sucesso a gente mede pelo resultado. E ele teve grande êxito nisso, porque toda a equipe evoluiu muito, né? Cresceu muito. Tem servidores que trabalharam com ele desde quando ele era juiz convocado e conseguiram retornar depois efetivo para o quadro efetivo do tribunal. Então, eu realmente me senti grato, um privilegiado. Tive a oportunidade de aprender com um dos melhores conhecedores, uma das pessoas que mais conhece e aplica o direito do trabalho. O ministro Valmir Oliveira da Costa era reconhecido como um magistrado exemplar e de posicionamento firme. Em 28 de abril, ao falecer vítima de complicações da Covid-19, aos 63 anos, ele deixou um vazio na magistratura, que agora é preenchido pelas lembranças. O ministro significou para mim a possibilidade de um renascimento na carreira. Ele teve a coragem, ele teve a vontade de me requisitar, de fazer uma requisição difícil junto a um outro tribunal. E, com isso, ele se mostrou uma pessoa extremamente generosa. E ele me permitiu crescer internamente dentro do gabinete de uma forma completamente honesta, a partir do próprio trabalho, a partir de uma relação de admiração mútua e de imenso respeito de todo o ensinamento que ele me passou. Uma das maiores alegrias que eu tive no gabinete do ministro Valmir, com o ministro Valmir, foi o prêmio de servidor de mérito, né, em 2017. Ele já tinha me indicado algumas vezes e eu não tinha sido agraciada. E nesse ano eu fui. Aí ele ficou todo feliz. Agora eu vou. Agora você foi. Coisa. E foi muito legal mesmo. Assim, nossa, foi um momento muito especial. Assim. A passagem do ministro Valmir pelo TST não vai ficar apenas na memória. O auditório dos ministros, no primeiro andar do Bloco B do Tribunal Superior do Trabalho, vai receber o nome dele. Conferir o nome do ministro Valmir a um auditório aqui no TST é uma forma de marcar o nome dele na história do tribunal. E algo muito justo, assim, porque o ministro Valmir ele era um exemplo de magistrado. Assim, um magistrado, inclusive, que interagia muito constantemente com os advogados, com os demais ministros, com a Procuradoria do Ministério Público, com os servidores. Assim, uma participação que, infelizmente, se esgotou muito inadvertidamente, muito precocemente, né? Uma grande perda, e eu acho que celebrar o nome do ministro Valmir é uma homenagem muito justa. No TST, o ministro presidia a primeira turma, integrava a seção 1 de dissídios individuais e o órgão especial. Ele também fez parte de comissões, publicou livros e lecionou em universidades, deixando um grande legado. O legado que o ministro deixou vai para além do trabalho. É um legado de amor, de solidariedade, de ensino, de aprendizado, de indulgência, de perdão, de amizade. Todas essas palavras que falo, vivenciei e pude ter o prazer e a honra de conviver com o ministro. E isso me deixa muito feliz e honrado. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.